Hoje eu tenho a oportunidade de mostrar um carburador Solex 2E. Esse daqui particularmente é um modelo a álcool. E ele é um carburador bastante utilizado e bastante conhecido por ser praticamente um dos projetos mais avançados da Solex. Avançado não no sentido de desempenho, mas no sentido de controle de emissão de poluentes. Então a aparência dele não é bem diferente de um carburador convencional, seja um corpo simples ou um corpo duplo. A gente pode notar que tem uma série de dispositivos ligados em torno dele, que são simplesmente para manter um controle rígido das emissões. Então esse carburador da linha da Solex, esse 2E e o 3E, que é um modelo bem similar, só que com dimensões maiores, ele foi bastante utilizado nos últimos carros com carburador que saíram na linha nacional. Então antes de eu começar a desmontagem dele, eu vou dar uma voltinha nele para que vocês consigam ter uma ideia de todos os detalhes dele, que provavelmente é como vocês vão pegar ele na mão de vocês. Entrada do primeiro estágio do carburador, entrada do segundo estágio. Como que eu sei que é o primeiro estágio? Porque é sempre aonde fica a borboleta do afogador, que é essa pecinha quadrada, tá? Olha ela fechando. Tá bom? Então aqui é o primeiro estágio. Por dedução você sabe que aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Se você ainda tem alguma dúvida, você vira embaixo, você vai ver que a borboleta do primeiro estágio é sempre menor do que a do segundo. Esses carburadores, e principalmente por conta do rígido controle de emissões, todos eram acionados a vácuo. Tá bom? A pior coisa que você pode fazer para um carburador desse, apesar de ser muito popular, é a conversão desse acionamento para mecânico, tá bom? Infelizmente é uma prática bastante comum, mas você compromete toda a calibragem do carburador e o consumo vai aumentar de forma que não vai justificar nenhum aumento de rendimento, fora o solavanco que ele dá sempre que você for passar da transição do primeiro estágio para o segundo estágio, tá bom? Então aqui é onde pega o cabo do acelerador, tá bom? Aqui embaixo já vem o came de acionamento da bomba de aceleração, tá legal? Válvula de máxima, aqui, que a gente já vai explicar na hora que estiver limpando e montando. Cápsula de abertura do segundo estágio do carburador, tá? Essa cápsula ela é uma cápsula de controle da borboleta do afogador, e também não está nada relacionado a desempenho, somente as emissões. Antes de eu desmontar, por última coisa, a gente vai soltar a tampa soltando 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Com isso a tampa sai. O carburador é preso no coletor de admissão por 1, 2, 3 parafusos passantes, desde aqui da tampa até aqui a base. Então vocês podem notar que a base é bem pequenininha e não tem aquele risco dela empenar por conta daquelas porcas que poderiam estar presas aqui do lado. Então a base é o menor possível, simplesmente para ter o melhor contato possível ali. Tá legal? Então a gente vai começar a desmontagem. Eu já soltei a mangueira aqui que está muito tempo parado. O Monza devia estar bastante tempo parado. Tá legal? E então todas as mangueiras naturalmente eu vou descartar. Então eu vou começar soltando todas as mangueiras, 5 parafusos de fenda, e vou tirar a tampa do carburador. Já removi os 5 parafusos da tampa e agora eu vou levantar a tampa. Então aqui a gente tem coisas bastante interessantes. A boia no cantinho, tá bom? A boia no cantinho. E aqui a gente tem uma peça da própria tampa que desce, que é onde ficam alojados os giclês, tanto o principal do primeiro estágio como o principal do segundo estágio. E se a gente virar aqui, a gente ainda vai observar o giclê de marcha lenta, e eu vou falar dele mais adiante. Ou seja, todos os giclês eles ficam presos na tampa. Praticamente você não tem nada no corpo do carburador, além da válvula de máxima e do injetor. Olha como o carburador está em perfeito estado. Ele está sujo pelo tempo que ele ficou parado, mas não tem nada do revestimento aqui descascando. Ou seja, um carburador, apesar da idade, ele está perfeito.
E provavelmente a razão disso é o uso de combustível sempre de boa qualidade, no caso do álcool. Tá legal? Venturi do primeiro estágio 21, Venturi do segundo estágio 25, que é a medida que eu tenho na minha tabela. Tá legal? Próximo passo, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a desmontagem para efetuar a limpeza, e na montagem eu vou explicando os diferentes circuitos. Aqui 4 parafusos que a gente vai soltar alternadamente e vão retirar a tampa do diafragma da bomba de aceleração. Acabei de retirar a tampa que estava praticamente grudada aqui pelo tempo que o carburador está montado. A tampa saiu, essa molinha estava lá dentro, como vocês podem ver, bastante enferrujada, tá? Aqui no fundo já começa o que a gente pode considerar uma evolução, o que a Solex aprendeu em anos de fabricação de carburador para esse último modelo. O que eles têm aqui? No lugar daquela esfera que às vezes eu só comento e vocês nunca viram, que ela fica perdida dentro do corpo do carburador, o que eles fizeram? Colocaram essa pecinha, que é uma mola, e aqui esse pequeno... Desculpa, Bianca. Esse pequeno diafragma, tá? Esse pequeno diafragma que está completamente seco. Então, como que ele funciona? Quando você está acionando a bomba, a pressão de combustível empurra isso daqui e ele fecha aqui a entrada de combustível. Quando ele volta, o vácuo que é criado aqui acaba vencendo a resistência dessa pequena mola e acaba puxando essa tampinha para permitir que o combustível entre aqui, tá bom? Então eu espero, não tenho certeza, mas eu espero que essa pecinha tenha vindo no kit de peças que ele me mandou. Caso não tenha vindo, eu vou usar essa mesmo, tá bom? Essa molinha veio, que eu sei, e a tampa do diafragma também tá aqui, a borracha do diafragma, tá bom? Agora eu vou virar aqui e vou soltar a bomba de aceleração. Já está na minha mão, soltei 2 parafusos, de fato o carburador está maravilhoso, praticamente sem nenhum sinal de corrosão, tá? O que eu consideraria uma corrosão, quando você vê uma pequena bolha, igual aqui, ó, isso daqui é o princípio de uma corrosão, que pela idade do carburador isso daqui não é absolutamente nada, tá bom? Agora eu vou virar, Bianca vai mostrar aqui dentro da tampa. Próxima coisa, a gente vai sacar o injetor, tá? Esse aqui já está muito solto, ó. Ele tem uma borrachinha aqui embaixo que ela deve ter perdido a pressão que ela deveria ter, tá? Mas ele vai ficar encaixadinho aqui. Temos um injetor novo para isso também. Aqui, virando ele de cabeça para baixo, o que a gente tem? Aqui a gente tem o suporte da cápsula da abertura do segundo estágio. E é a próxima coisa que eu vou soltar. E por quê? Porque eu também já tenho a cápsula, o Eduardo me mandou, porque está quebrada essa pecinha aqui, tá bom? Então eu vou soltar ela agora. Bom, então o corpo ele já está praticamente todo desmontado. Eu não vou desmontar além daqui, só vou tirar essas mangueiras que estão inutilizadas aqui, para que a gente possa fazer a limpeza no carburador, tá bom? Então antes da gente fazer a limpeza, vamos ver o que dá para fazer aqui na tampa. Olhando a tampa por baixo, daqui para cá, tudo que está aparecendo daqui para cá é só o afogador. Então, muito do que você vê nesse carburador é simplesmente para manter o controle de emissões dentro dos padrões da época, porque na época estava um desafio. As emissões eram exigidas muito baixas e a indústria nacional ainda estava usando os carburadores, que isso foi no final dos anos 80, apesar de que no caso do álcool era um pouquinho mais fácil deles contornarem esse problema, tá bom? Então toda essa parte aqui, ó, isso daqui é prensado com um pino de aço. Eu não sei se a Bianca está conseguindo mostrar, mas essa cápsula é prensada com um pino de aço. Eu não vou desmontar isso daqui com medo de quebrar ou de depois desencaixar alguma peça aqui, tá bom? O importante é que o afogador ele está funcionando, tá bom? Essa cápsula, de uma forma bem simplificada, a explicação dela é justamente se você tiver esquecido o afogador acionado e acelerar demais, o que ela vai fazer? O vácuo que vai chegar chegar nessa entradinha aqui, ele vai abrir o afogador meio que na marra. Ele vai abrir a borboleta do afogador na marra para quê? Para você não ter uma mistura
com excesso, você não ter uma mistura rica e acabar poluindo, vamos dizer assim, o meio ambiente, afogando o carro também. Tá legal? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui o lugar da boia, que a Bianca vai mostrar aqui, é bastante simples. Eu vou empurrar um pequeno pininho que tem aqui. Já soltei o pininho. Estou tirando a boia. A boia já saiu aqui na minha mão. Tá? Olha, essa boia é original do carro. Ó. Abril de 1989. Abril de 1989. É por isso que o carburador está em bom estado. Provavelmente rodou muito pouco. Tá bom? Aqui eu estou vendo os primeiros sinais comprometedores de corrosão. Se você tivesse isso daqui na cuba, seria muito complicado de você continuar usando esse carburador. Tá vendo? Mas enfim, a corrosão parece que ela se localizou aqui. Qual a pior coisa que pode acontecer? Ele pode continuar descascando, caindo dentro da cuba e acabar entupindo um desses giclês. Eu já tive a oportunidade de ser a primeira pessoa a desmontar um carburador desses, de um carro praticamente novo, isso há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, tá? E o que ele tinha, que nesse daqui não tem, era um pequeno saquinho, como se fosse uma telinha, que ele ficava aqui dentro, ou seja, todos os giclês eles ficavam presos dentro de um saquinho, de uma telinha. Então, mesmo que existisse alguma sujeira aqui, ou tivesse caído alguma coisa, ela não era aspirada para próximo do giclê, acabava não entupindo o giclê. Mais para frente, depois que eu tiver limpado essa peça, a gente vai conversar a respeito dessa bela estrutura aqui, que isso daqui também é uma evolução em relação a tudo que a gente já viu de carburador. Foi o ponto máximo que a Solex chegou na construção de um carburador. Quem tem a oportunidade de andar num carro com um carburador desse sabe que ele é muito o funcionamento dele é muito uniforme. Para ele dar uma engasgada ou para ele dar um solavanco, alguma coisa, ou o combustível tem que ser muito ruim, ou ele tem que estar muito, mas muito sujo mesmo, tá? Então agora eu vou virar ele ao contrário. Eu vou arrancar aqui, eu tirei os dois giclês principal e eu vou tirar o giclê de lenta agora. O giclê de lenta foge do padrão de tudo que vocês já viram em outros vídeos meus, em outros carburadores. Aqui está o giclê de lenta. Na verdade aqui está o conjunto de lenta. Giclê de lenta aqui embaixo. Tubo emulsionador de lenta. Tá? Ou seja, isso aqui é chique de verdade. E o respiro da marcha lenta. Então você troca essa peça. Você consegue controlar a tua mistura desde a marcha lenta, furos de progressão, até que o circuito principal entre em ação. Em outras palavras, aqui está a personalidade do teu carro na marcha lenta até umas 2.500 RPM. Todo o funcionamento dele está aqui. Por isso é importante que você mantenha essa peça dentro da configuração original. Tá legal? Vou deixar de lado aqui. Vamos limpar o carburador? Como é que a gente pode limpar? Como eu sempre falei que a gente pode limpar. O produto que eu sempre uso é um diluente para PU. É o thinner mais forte que existe, e o mais puro e o que vai remover a sujeira de forma mais rápida. Tá legal? Para adultos, para pequenas passagens ou alguma coisa assim, você pode usar um produto, um descarbonizante para carburadores, ou o Car 80, ou alguma coisa equivalente, que é um produto bem forte. Ele pode até se misturar com o thinner em algumas situações. Você coloca um biquinho como esse daqui e pode jogar em todas as passagens de aro de combustível para ajudar a desobstrução. Então você vai fazer isso daqui. Esse aqui é um WD-40. Você coloca aqui, ó, dá uma espirradinha em todos os buraquinhos, deixa agir um pouco, depois você coloca ele dentro do thinner e faz a limpeza. Existem produtos mais fortes para limpeza? Existem, mas eu não recomendo. Por dois motivos. Primeiro, eles podem agredir o revestimento. E segundo, para colocar isso daqui num desengraxante de verdade, você teria que desmontar todas as peças de plástico. Isso é uma coisa que a gente normalmente não vai fazer. Tá bom? Não tem necessidade. Então o melhor a ser feito é desmontar até esse estágio e usar o diluente para PU, que não vai atacar nenhuma peça plástica. Tá bom? Onde você pode ter um problema, que aqui a gente não tem. Primeiro estágio. O segundo estágio, ó, ele tem que estar livre. Se o teu ficou travado por muito tempo e não está funcionando há um bom tempo, isso aqui pode estar travado e você vai ter que soltar ele, deixando de molho no thinner, usando bastante Car 80 e mexendo bastante dessa forma. Tá bom? Felizmente esse daqui não está solto. Tá legal? Então agora a gente vai partir para a limpeza dele. Outra coisa, se você tiver um compressor, um ar comprimido,
a melhor coisa que você pode fazer é jogar em todas as passagens de ar, em todos os dutos, que vai facilitar bastante a limpeza. Apostando que você não tem esse recurso na sua casa, você pode substituir o ar comprimido pelo Car 80, injetado em todos os orifícios que você localizar, e banho com thinner e depois deixar ele secando. Dá uma chacoalhadinha nele, deixa ele secando que ele vai secar rapidinho. Mas claro, se você tiver o acesso a um compressor, vai facilitar bastante o teu serviço. Então agora eu vou fazer a limpeza do carburador. Eu esqueci de mostrar, eu estou tirando agora o parafuso da mistura, tá? Olha aqui. O parafuso está aqui, já saiu. Vou deixar ele para limpeza. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu Car 80, o meu descarbonizante de carburadores, e vou jogar ele em todas as passagens que eu encontrar, antes do próprio banho com o thinner, tá? Então todas as passagens que eu considerar que são críticas estão recebendo aqui o spray. Você pode jogar também para amolecer alguma sujeira que esteja mais grudada, porque esse produto acaba sendo mais forte do que o thinner, tá bom? Então depois disso, a gente pode jogar o thinner e usar o pincel para limpar toda a peça.